sol, irmã lua, abram os meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, cantem pra mim canções que tragam paz, que onde eu for que eu leve o amor, que onde eu for que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão sol, irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, hoje eu canto caminhos para a paz, que onde eu for que eu leve o amor, que onde eu for que eu leve o amor. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria estarmos mais uma vez, através do 24º Seu, podendo conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a evangelização infanto-juvenil. Hoje o nosso tema será Construindo um Futuro, a importância da evangelização para o desenvolvimento integral do ser. Faremos algumas reflexões acerca desse tema e para que a gente possa iniciar a nossa harmonização, a nossa concentração, eu vou ler uma mensagem aqui do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem número 116, intitulada Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Emmanuel nos diz então: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai. É justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho
e o estudo no lar. Em plena atividade pública, foi irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Com essa belíssima mensagem, que nós agradecemos imensamente ao mentor Emmanuel, vamos então fazer a nossa prece inicial. Que possamos neste momento elevar nosso pensamento ao Pai, agradecendo por essa oportunidade que nós estamos tendo neste momento de parar por alguns minutos para podermos estudar, para podermos refletir, para podermos permitir que o Evangelho, de alguma forma, toque os nossos corações. Obrigada, Pai querido, por ter nos enviado o seu Filho amado, querido Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, por ter vindo até nós, exemplificar o amor que nós precisamos aprender. Nós rogamos o seu auxílio para que no nosso dia a dia, no convívio com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com todos os nossos irmãos, que nós possamos lembrar destes ensinamentos preciosos, dos exemplos vividos por ti, Jesus, e que nós possamos, pouco a pouco, no nosso esforço íntimo, tornarmos realidade o Evangelho em nossas vidas. Mais uma vez te dizemos obrigada, rogando proteção a todos os corações, a todos os seres, a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Que a luz do teu amor possa chegar a todos. Que cada coração te sentindo, Jesus, sinta vontade de levantar-se e seguir na sua direção. Que a noite de hoje possa ser bastante proveitosa, rogando neste momento a inspiração dos nossos queridos irmãos espirituais que nos auxiliam nessa jornada evolutiva. Assim, sentindo a tua presença, o teu amor, a tua misericórdia, nós dizemos obrigada. E que o Senhor, então, esteja conosco, permitindo que possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, possamos então começar as nossas reflexões, como eu disse, sobre esse tema importante, muito importante para todos nós, já que o Evangelho, ele veio para todos, independente da idade. E as crianças e os jovens merecem serem apresentados a Jesus, merecem conhecer Jesus.
No livro O Despertar do Espírito, ditado por Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, Joana nos ajuda a compreender quem nós somos, pois o tema nos fala da importância da evangelização para o desenvolvimento integral do ser, para que nós possamos nos desenvolver integralmente. É importante que nós compreendamos quem nós somos. Compreendendo quem nós somos, nós iremos fazer com que as nossas vidas, com que as nossas escolhas sejam realizadas, sejam exercidas de maneira consciente na construção de nós mesmos, no desenvolvimento de nós mesmos, na nossa caminhada evolutiva, que a nossa caminhada evolutiva seja então uma caminhada consciente, para que a gente possa construir um futuro melhor, um futuro mais feliz, um futuro mais pleno. E Joana, então, traz para nós esse conceito do ser integral. Nós vivemos numa sociedade ainda acostumada à materialidade. Nós vivemos numa sociedade na qual as pessoas, de um modo geral, acham que sua vida começou com o nascimento, sua vida começou no berço e que sua vida terminará no túmulo. Por isso, até muito desespero ainda, né? Muito pavor por esse momento da desencarnação, porque muitos corações acreditam que seja o fim. E essa mentalidade de uma vida que começa no berço e termina no túmulo faz com que as pessoas, né, com que os seres humanos vivam buscando apenas aquilo que é matéria. Vivam esse período na carne em busca de acumular bens, em busca de poder, em busca de status, posição social, em busca de prazeres materiais, em busca de ilusões. Até mesmo aqueles irmãos que têm uma consciência de uma vida após a morte, de uma continuidade da existência, meio que se esquece dessa realidade, da nossa realidade essencial, e caminham pela Terra como se fosse só isso aqui. Caminham pela Terra como se só a matéria importasse, se entregando como eu disse anteriormente, a esses prazeres, a essas ilusões, sem se importar com nada mais. O quanto isso é problemático, o quanto isso traz sofrimento, já que tudo que é matéria passa, tudo que é matéria se desfaz, se dissolve, né? É apenas um momento. E então, o que é que irá fazer com que nós possamos viver este momento aqui na Terra tendo uma vida mais produtiva, uma vida mais de acordo com aquilo que nós viemos fazer aqui de verdade? Então, Joana nos diz assim, como nós dissemos no livro Despertar do Espírito, ela traz para a gente um conceito do que é o ser humano. Ser humano é uma complexidade de valores transcendentes, valores que excedem a normalidade, valores sublimes, valores superiores, que se mesclam em profundidade, possuindo suas matrizes nas inexauríveis fontes da vida cósmica. Nós, seres humanos,
Somos uma complexidade de valores transcendentais que tem a sua fonte em Deus. É importante a gente ter essa consciência de que nós fomos criados por Deus e que somos formados de valores sublimes, valores que estão em nós em profundidade, valores que estão em nós como se fossem sementinhas e que precisam se desenvolver, crescer, precisam ser cuidados, precisam ser como uma sementinha que a gente coloca na terra, precisa receber água, receber adubo, receber a luz do sol, receber cuidados, para que esses valores possam vir à tona, sair dessa profundidade, possam surgir, emergir. Nós, volto a dizer, seres humanos, somos uma complexidade de valores transcendentes que se mesclam em profundidade, possuindo suas matrizes inexauríveis, inesgotáveis na fonte da vida cósmica. Qualquer tentativa de reduzir o ser humano ao equipamento meramente orgânico, diz Joana de Ângeles, sob o controle dos neurônios cerebrais, não atinge os objetivos indispensáveis a uma compreensão da sua realidade. Então, qualquer tentativa que nos coloca apenas como matéria, né, dirigido por neurônios, dirigido por hormônios, né, dirigido por qualquer questão, né, por uma química, por uma bioquímica do organismo, isso faz parte de nós, nesse momento que nós estamos encarnados, né, faz parte do equipamento orgânico, mas nós não nos reduzimos a isso. Essa não é a nossa realidade essencial. E colocar o ser humano como apenas uma máquina orgânica está longe de ser aquilo que irá possibilitar que este ser possa se desenvolver, possa progredir da melhor forma possível ou o mais rápido possível. Continua Joana. Uma visão, porém, mais adequada para a nossa realidade, para a sua análise, a análise do ser humano, é a que decorre do ser tridimensional, energia pensante, psicossoma, soma, ou, mais legitimamente, espírito, perispírito e matéria, conforme estabeleceu o insigne Allan Kardec. A doutrina espírita, essa doutrina trazida pelos espíritos superiores, codificada por Allan Kardec, apresenta a nossa realidade essencial, nos permite conhecer quem nós somos de verdade. Nós somos espírito. Nós somos espíritos imortais. E esse espírito não nasceu no berço. Esse espírito imortal, ele já viveu em outras vidas, em outras situações, em outras possibilidades. Então, ele traz uma bagagem. Ele chega ao planeta com uma bagagem. Isso precisa ser considerado. Continua Joana. Porquanto transitam, de um para outro campo vibratório, de estrutura diferenciada, as construções mentais, verbais e as ações, esculpindo nos equipamentos orgânicos, emocionais e mentais, os inevitáveis resultados deles decorrentes. Essas vidas e vidas sucessivas, ora na matéria, ora na erraticidade, nos permitem diferentes experiências necessárias e importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e decorrem dessas experiências resultados que nós trazemos conosco, que nós hoje
somos, então, fruto desses resultados, dessas diferentes vibrações, dessas vidas sucessivas, dessas diferentes experiências que nos possibilitaram progredir, aprender, desenvolver, crescer. E tudo isso segue conosco. Então, reduzir o ser a apenas o equipamento orgânico é realmente algo que fará com que a vida desse ser seja uma vida muito limitada. O conhecimento do espírito de Joana de Ângeles como realidade básica da existência orgânica faculta o entendimento dos objetivos que devem ser buscados durante a vilegiatura temporada carnal, etapa necessária ao processo da evolução, por cujo meio desabrocham os germes da sabedoria e do amor nele vigentes. Então, esse ensinamento trazido por Joana, ele abre a nossa mente, ele desperta a nossa consciência. Termos o conhecimento de que a nossa realidade é uma realidade espiritual, que nós somos espíritos que hoje estamos numa existência orgânica, numa existência material. Isso faculta o nosso entendimento de quais objetivos devemos buscar durante a temporada terrena, a temporada carnal. Temporada esta necessária ao processo da evolução, por cujo meio desabrocham os germes da sabedoria e do amor vigente em cada um de nós. Temporada esta na matéria, que permitirá desabrochar os valores transcendentais que estão em nós, se mesclando em profundidade, que tem a sua matriz na fonte universal, a sua matriz em Deus. E esta caminhada terrena, consciente de que nós somos espíritos, de que possuímos em nós espíritos formados por essa complexidade de valores, volto a dizer, conscientes disso, fará com que, essa consciência fará com que nós possamos caminhar fazendo melhores escolhas. A consciência disso fará com que nós possamos passar pela Terra, não vivenciando apenas a materialidade, não pensando apenas em acumular bens, apenas em ter poder, apenas em ter status, não passar pela Terra apenas pensando em puxar o tapete dos outros, né, ganhar um cargo de alguém, passar essa vida terrena apenas buscando prazeres materiais, que são prazeres que duram bem pouquinho, né? Dura um pouquinho, por exemplo, na alimentação, né? Aquele desejo incessante por se alimentar, eu quero sentir algo gostoso, um sabor. Aí você come, que gostoso, que delícia. Aí passa um tempinho, eu já quero sentir outro sabor. Então, esses prazeres materiais, que se eu apenas dou importância a isso passa rapidamente, eu vivo em busca e acabo chegando ao vício, né, aos vícios que são tão prejudiciais à nossa saúde. Então, ter consciência de que eu sou um espírito imortal, um ser formado por valores transcendentais. A consciência disso fará com que eu caminhe por esta temporada terrena em busca daquilo que é realmente importante. É claro que nós sabemos que nós estamos no mundo, espíritos hoje encarnados, então a matéria é necessária. Então, nós precisamos ter um lar, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos ter uma renda. Então, não há aqui nenhuma ideia contrária a estar no mundo, né, e passar por essas experiências do mundo, tendo que vivenciar tudo isso.
mas a cada caminhada, a cada passo, a cada escolha no mundo, eu estando consciente da minha realidade, eu passo a ter um foco diferente para aquilo que é importante. Então, veja, eu preciso sim ter renda que será suficiente para pagar minhas contas, para manter o meu lar, mas, de modo algum, eu, consciente de que sou espírito imortal, terei um foco nisso obsessivo a ponto de prejudicar os meus colegas de trabalho para que eu possa ganhar mais, de modo algum. Porque eu, espírito imortal, sei que quando eu faço algo e quando eu prejudico o meu próximo, na verdade, eu estou prejudicando a mim mesma. Virá disso um resultado. E ferir o outro, primeiro fere a nós mesmos. Então, eu não vou, de modo algum, ter esse tipo de atitude se eu tenho consciência de que eu sou um espírito imortal repleto de valores transcendentais que precisam germinar, que precisam se desenvolver, que precisam desabrochar a sabedoria e o amor vigente em mim. Este conhecimento irá permitir que se forme o homem integral. É esse conhecimento que irá permitir o desenvolvimento integral do ser. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, diz que Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Então, o ser mais perfeito que se tem notícia é Jesus. Nós sabemos, os espíritos superiores nos disseram que ele é nosso modelo e guia. Portanto, permitir que a criança e o jovem conheçam Jesus, permitir que a criança e o jovem conheçam os ensinamentos de Jesus, farão com que essa criança e esse jovem tenham, então, consciência da sua realidade existencial, tenham, então, consciência da sua realidade integral e poderão caminhar por esta temporada terrena, por esta temporada carnal, buscando conquistar os objetivos que realmente são importantes para o seu desenvolvimento integral. É nessa análise que nós concluímos que a evangelização infanto-juvenil é a grande chance, a grande ajuda, a grande oportunidade que essas crianças têm de ainda mais conhecerem Jesus. Por que ainda mais? Porque Emmanuel já nos diz que a primeira escola é o lar. Deve ser na nossa casa, no nosso lar, onde Jesus é apresentado às crianças e aos jovens. Deve ser na nossa casa, no nosso lar, que os ensinamentos, a educação como um todo, a educação, não só a educação formal, mas a educação moral, que ela possa acontecer. Que os pais atentos aos filhos, aos hábitos, às tendências, às más tendências, possam ser aqueles que irão educar, que irão ensinar. Mas nós temos na evangelização, assim como nós adultos vamos estudar a doutrina espírita, que é essa luz nas nossas vidas, nós podemos permitir que as crianças e os jovens, nós podemos incentivar, nós podemos levar as crianças e os jovens para a evangelização
e para as mocidades espíritas, incentivando que eles estejam presentes nessas escolas das almas, essas escolas de espíritos imortais. A evangelização é essa luz nas nossas vidas. Ela acende mesmo, né? Ela ilumina, ela nos ajuda a compreender muitas coisas que nós temos uma dificuldade imensa quando às vezes estamos sozinhos estudando, né? Então, estar numa escola de evangelização, e aí para os adultos também, quando nós vamos para o ESD, é uma escola de evangelização, só que para os adultos. Nós ali temos a oportunidade de abrir as nossas mentes, nós temos a oportunidade de despertar as nossas consciências. E por que negar isso às crianças? Por que negar isso aos jovens? Porque muitos pais dizem assim, infelizmente, né? Não, eu vou deixar o meu filho crescer, a minha filha crescer, e quando for adulto eles escolhem. Um grande erro, um grande erro. Porque imaginem, desde pequeno, esse menino, essa menina, essa criança, né? Podendo conhecer Jesus. Jesus passa a ser seu amigo, podendo, quando ela fica triste, fazer uma prece para Jesus. Quando ela está com medo, conversar com Jesus. Quando ela acha que ela está sozinha, ela lembra e fala com Jesus. Olha que fantástico. Quando um jovem, naquele momento de extrema ansiedade, está estudando, não sabe o que vai ser do futuro, tem que fazer o Enem, não sabe com o que vai trabalhar, quer fazer faculdade, não sabe qual, ou sabe qual, mas não sabe se vai ter condições financeiras, precisa trabalhar, precisa estudar, está na fase de namorar, muita coisa acontecendo na cabeça desse jovem. E esse jovem se lembra de Jesus. Se lembra que a tia da evangelização falou para ele que Jesus está sempre com ele, que Jesus é o melhor amigo dele, que ele pode falar o que ele quiser com Jesus, que Jesus não vai julgá-lo, não vai recriminá-lo. Imagina esse jovem que pode dizer assim, Jesus, para que lado eu vou? E agora, Jesus, o que eu faço? Então, esse jovem que cresce na presença de Jesus, ele se torna mais forte, mais seguro, com mais fé. Apresentar Jesus às crianças, aos jovens, levar essas crianças à evangelização, é permitir que eles tomem consciência da sua realidade essencial, é permitir que eles façam melhores escolhas durante a sua vida terrena. E fazendo melhores escolhas, eles irão permitir o seu progresso, o seu desenvolvimento de forma mais rápida, mais tranquila, mais suave. A evangelização, então, é luz nas nossas vidas como um todo. Foi perguntado a Bezerra de Menezes, por meio do médium Júlio César Grande Ribeiro, qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio. Qual a importância, então, da evangelização espírita infanto-juvenil na construção desse futuro? Qual é a importância disso? E Bezerra de Menezes, então, nos diz que, reconhecendo-se no espiritismo evangélico a presença do Consolador, do Paracleto, consoante as promessas de Jesus, disseminando por toda a terra as luzes cristalinas da verdade e despertando a consciência humana para a era por vindoura de uma autêntica compreensão espiritual da vida. Não é difícil entender-lhe a abençoada missão evangelizadora do mundo com vistas ao futuro, onde as mais sublimes esperanças de felicidade na Terra se concretizarão. A evangelização, então, é a luz que desperta as consciências humanas,
para a era por vindoura. É a luz que desperta a consciência desta criança, espírito imortal. É a luz que desperta a consciência deste jovem, espírito imortal, trazendo uma autêntica compreensão espiritual da vida. Nós costumamos dizer assim, conversando com jovens quando temos oportunidade, né? Você é um espírito imortal, você vem aqui à mocidade, você vem à evangelização estudar, e aí a gente diz assim, então, quando você vai a uma festa, você deixa de ser esse espírito imortal, consciente aqui desses ensinamentos? Então, o ser que vai à casa espírita estudar o Evangelho de Jesus deve ser o mesmo ser que vai a uma festa, que sai com os amigos, que vai para a balada, consciente da sua realidade, consciente tem uma autêntica compreensão espiritual da vida. O espírito imortal que vai à evangelização é o espírito imortal que vai para a balada. Qual deve ser então o meu comportamento? O mesmo comportamento. Pois eu sou um espírito imortal que vou à balada, eu sou um espírito imortal que vou estudar para uma prova difícil, como o Enem, eu sou o espírito imortal que preciso conviver com colegas, às vezes difíceis, colegas que praticam bullying, colegas que estão envolvidos com drogas. Preciso conviver com dificuldades diversas. Eu, espírito imortal. Essa consciência, então, funciona como uma luz que se abre, que se acende nessas mentes, possibilitando uma caminhada pela vida terrena mais consciente. Considerando-se naturalmente, diz Bezerra de Menezes, a criança como o porvir, acenando-nos agora, e o jovem como o adulto de amanhã. Não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação. As luzes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso Mestre, com vistas à transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. Não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, então Bezerra de Menezes nos chama a responsabilidade, não podemos sonegar às crianças e aos jovens a educação. Não, volto a dizer, não a educação formal, que também é importante, essa educação, né, de aprender o português, a matemática, a história, a geografia, também é importante. Mas aqui nós estamos falando da educação integral do ser, a educação do espírito imortal, que tem esse olhar para a moral, para os hábitos, para as tendências. Não devemos sonegar às crianças e aos jovens a educação. Não devemos sonegar, então aí ele complementa, né? Não devemos sonegar às crianças e aos jovens as luzes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque essas luzes do Evangelho farão brilhar nos corações das crianças as excelências das lições do Mestre Jesus. Fazendo brilhar essas luzes nos seus corações, nós teremos então a transformação das sociedades terrestres para uma nova humanidade. Corações transformados, corações conscientes, individualidades que caminham na direção certa, formam a sociedade do futuro, que é a sociedade do mundo de regeneração, que todos nós sabemos
estamos caminhando para esse mundo de regeneração. O momento que atravessamos no mundo, diz Bezerra, é difícil e sombrio. Enquanto as sociedades terrestres necessitam mais e mais dos tocheiros do Evangelho. Nós estamos acompanhando imagens tristes, a gente acompanha pela televisão, a gente acompanha pelo nosso celular, a todo momento. Imagens de muito sofrimento, de muita dor, pelas guerras, pela violência nas cidades. Às vezes a gente felizmente mora, né, numa cidade muito tranquila, mas já temos notícia de violência. E esse momento difícil, esse momento no qual nós viemos, né, do Setembro Amarelo, um aumento, né, das angústias, dos pânicos, um aumento da automutilação, um aumento desse desequilíbrio, né? E como nós precisamos do Evangelho, mais do que nunca, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de Jesus. As crianças estão se automutilando, as crianças estão, eu quero dizer, falando de suicídio, mas se elas falam de suicídio, é porque elas estão sentindo, estão angustiadas. Né? Nós sabemos que pode ser algo que ela traz de vidas anteriores, né? Esse medo da vida, essa dificuldade de lidar com aquilo que acontece com me fugiu a palavra agora, com as frustrações, né? Dificuldade de lidar com as frustrações, isso gera um incômodo, quero sair, quero fugir, não quero vivenciar tudo isso, e elas sentem, elas estão sentindo. Então, até aproveito aqui, né, abro um parênteses, para que quando uma criança, um jovem vier falar, vier conversar, estou com vontade de morrer, não fale, isso é bobeira, para com isso é bobeira, isso, ou então não falem, você está querendo aparecer, você está fazendo chantagem emocional, você está dando showzinho, né? Vamos conversar, vamos acolher, vamos dizer, eu estou aqui com você, eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar, me abraça, vamos buscar ajuda profissional, né? Psicólogo, médico. Então, não vamos dizer isso é bobeira, porque é um momento de dores. As dores estão vindo à tona, acho que é mais ou menos isso. As dores estão vindo à tona e a gente precisa olhar para essas dores. Então, continua Bezerra dizendo que esse momento que nós atravessamos no mundo é difícil e sombrio, enquanto as sociedades terrestres necessitam mais e mais dos toucheiros do Evangelho, que é, né, é a tocha do Evangelho, a luz do Evangelho. Aí ele diz assim, a fim de que não se percam nos meandros, nas curvas sinuosas do mal, ou resvalem nos penhascos do crime, os corações menos experientes e as almas desavisadas. Então, essa colocação de Bezerra, ela é muito importante porque quando nós temos consciência, quando nós temos conhecimento, quando nós temos compreensão de que nós podemos fazer melhores escolhas, nós podemos escolher o bem, nós podemos escolher o amor, nós podemos escolher viver em harmonia, em equilíbrio, nós podemos fazer com que a nossa vida seja mais tranquila, mais suave, mais pacífica, apesar das situações que são necessárias ao nosso desenvolvimento. Mas como eu olho para essa situação? Como eu vivencio essa situação? Como eu passo por isso? Então, uma criança na evangelização, ela irá aprender sobre tudo isso, ela irá receber o Evangelho de Jesus. Como Jesus vivenciou a sua vida na Terra, como Jesus conviveu, como Jesus esteve na sua família, como Jesus esteve com os amigos, tudo isso
fonte de conversas, de brincadeiras, né, de histórias, e essas crianças vão aprendendo com o nosso mestre, nosso guia modelo, fazer isso aqui que Bezerra fala para gente, tomar cuidado para não se perder no mal, não se resvalarem nos penhascos do crime, os corações menos experientes e as almas desavisadas. Quando nós aprendemos, vamos ganhando experiência, quando nós passamos pelas experiências, pelas situações e vamos saindo mais forte delas, nós vamos tendo melhores condições de lidar com as situações que se apresentam no mundo, no nosso dia a dia. Na questão 872 do Livro dos Espíritos, Kardec traz o resumo teórico do móvel das ações humanas. Essa questão muito importante sobre o livre-arbítrio, Kardec vem nos falar que a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: uma criança na evangelização aprende sobre livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O que eu posso escolher, o que eu não posso escolher, como escolher? Isso é muito especial, crescer sabendo o que é livre-arbítrio. Então, diz Kardec, o homem não é fatalmente levado ao mal. Ninguém nasce fadado ao mal. Nenhum ser nasce para fazer o mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Voltamos lá à colocação de Bezerra de Menezes. Levar a luz do Evangelho às crianças e aos jovens é permitir que eles se tornem mais atentos para que não caiam nos penhascos dos crimes, para que não resvalem no mal, na maldade. Olha o que Kardec nos diz aqui. Ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Na evangelização espírita, na mocidade espírita, essa criança, esse jovem, conversará, aprenderá que ele pode escolher fazer o bem, que ele pode dizer não àquilo que não faz bem a ele, a uma droga, a um ambiente com uma vibração muito baixa. Ele pode dizer não quero, isso não é para mim, eu não preciso disso. E ele pode dizer sim para ajudar o próximo, ele pode dizer sim para obedecer o pai, obedecer a mãe que quer o seu bem. Então, eu me lembro, aqui agora me vem alguns exemplos alguns exemplos práticos da evangelização espírita. Quando uma mãe diz assim: ah, minha filha chegou em casa semana passada e disse: mamãe, vamos doar aqueles brinquedos que a gente já não brinca mais. Tem tanta criança que não tem brinquedo algum. E aí a gente vê que a aula de evangelização, e ela contou para a mamãe que a aula foi sobre caridade. Então a aula de evangelização já movimentou nela os seus valores transcendentais de amor ao próximo. E ela quis levar um brinquedo para uma criança que não tem. A Lúcia Moisés, nesse livro aqui, esse livro é muito especial. A evangelização mudando vidas. Eu gosto muito,
porque ele nos ajuda a refletir sobre os nossos planos de aula para saber se o modo como eu estou levando o Evangelho de Jesus para as crianças ou para os jovens, se ele realmente está sendo efetivo. Isso é muito importante a gente avaliar. E a Lúcia traz alguns exemplos aqui práticos, né, alguns resultados da evangelização. E aí tem aqui um jovem que faz uma visita a um abrigo de idosos junto com o grupo da evangelização. E ele fica mexido, né, o coração ali balançado com aqueles idosos. E ele é da Escola Naval, ele é um estudante da Escola Naval. E aí na Escola Naval tem festa junina. Então ele movimenta a Escola Naval para que naquela festa junina eles pudessem receber doações que seriam levadas para o abrigo dos idosos, fazendo também esse movimento de pensar no próximo, de cuidar do próximo. E outros exemplos, como uma criança que chega em casa, o pai tinha ganhado uma garrafinha de cachaça como brinde no trabalho. Então, aquela garrafinha com adesivo ali, toda bonitinha e tal, aquela garrafinha de cachaça. E aí fala para o filho, você quer botar no seu quarto para enfeitar o seu quarto? Aí ele diz, não, pai, eu não quero que a vibração do meu quarto caia. Então, entendendo como o álcool pode ser prejudicial. E outros tantos exemplos a Lúcia traz, e a gente vê no nosso dia a dia, a gente teve uma coordenadora que ela fazia algumas visitas fraternas com as crianças. As crianças iam às casas de famílias necessitadas, levavam alimentos, roupas, brinquedos e o seu carinho. Então, chegando lá, era feita uma prece, todos juntos, às vezes cantavam músicas, e um dia, uma criança retornando dessa casa, normalmente casas muito simples, né? A criança diz e fala assim, tia, eu nunca mais vou reclamar, porque ela percebeu que a vida dela era muito boa, era muito tranquila, e que tinham pessoas que tinham muito menos, né? Estavam passando por situações muito mais complicadas. Então, no dia a dia da evangelização infantil e da juventude, né, da mocidade espírita, nós já vamos percebendo esses efeitos, esses reflexos desses ensinamentos do Cristo que vão tocando os corações. Continua Kardec. Cabe à educação combater essas más tendências. Quando eu disse há pouco que a criança ela traz uma bagagem, né? Então ela traz ali progressos realizados e ela traz também as suas más tendências, aquilo, né, que esse espírito imortal, esse ser de complexos valores transcendentes, ainda não conseguiu resolver, progredir, transformar, traz também as suas más tendências. E o que vai fazer com que essas más tendências transformem-se em boas tendências é a educação. E a evangelização, como eu disse, é a educação das almas. É a luz do evangelho chegando aos corações. Na questão 894 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem por impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário? Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? Respondem os espíritos. Os que não têm de lutar é porque já realizaram progresso, ou seja, já aprenderam. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Assim, a gente também trabalha na evangelização a importância de se praticar o bem
É treinamento para que nós possamos aprender a amar, para que nós possamos ter esse sentimento sublime que é o amor que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós, vamos dizer assim, esse sentimento sublime. Praticar o bem é a oportunidade que nós temos de treinar o amor. E aqueles corações que já em vidas anteriores treinaram, aprenderam, né? Desenvolveram, progrediram. Algumas pessoas falam que a criança é uma folha em branco, trazendo aquela questão sobre a infância. Deixa eu localizá-la aqui para que a gente possa citá-la corretamente, né? Sem falar mais ou menos. Deixa eu localizá-la aqui. Eu trouxe ela para a gente. Qual é, essa aqui, questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E os espíritos nos dizem. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, durante o período da infância, as crianças são mais acessíveis a, ao seu entorno, vamos dizer assim. Então, elas são mais acessíveis às impressões que recebe, ao que a mãe fala, ao que o pai fala, especialmente o que a mãe exemplifica, o que o pai exemplifica, o avô, a avó, o tio, o primo, né? A família como um todo, ela é um referencial para essa criança. E a gente tem, assim, os costumes, né, o ambiente em que vive, tudo isso acaba contribuindo para essas impressões. E a criança ela é mais acessível. Então, é preciso ter bastante atenção àquilo que é passado para a criança, aquilo que é ensinado, porque ela vai captar. Eu estava dizendo que algumas pessoas dizem que a criança é uma folha em branco. Eu gosto muito da. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Eu gosto muito de dizer que a criança é uma folha de rascunho. Como se fosse, né? É só uma analogia. Ela é uma folha em branco porque ela passou pelo esquecimento. Ela esquece, nós esquecemos das nossas experiências passadas. Então, nós temos aqui a oportunidade de ir gravando impressões boas, impressões positivas, e gravando bons hábitos, as virtudes, o amor, a sabedoria, o Evangelho de Jesus. A gente vai gravando, vai gravando. Não nos esquecendo que essa criança, esse ser, esse espírito imortal que chega, ele traz uma bagagem, ele vem com uma bagagem. Então, ele vem aqui com as suas experiências vividas, o progresso já realizado, como nós acabamos de falar, né? Valores já desenvolvidos, mas ainda traz tendências que podem ser más, podem ser maus hábitos, más tendências, que precisam ser olhadas. É preciso estar atento quando uma criança, por exemplo, demonstra egoísmo, quando uma criança demonstra violência e, através da educação, mostrar para ela que aquela atitude vai fazê-la cada vez mais infeliz. Então, estar atento, né, a essa criança, ao que ela faz, ao que ela fala, e também ao jovem, é uma maneira que nós temos de contribuir para a educação desse ser, não nos esquecendo de que esse ser traz consigo experiências diversas e precisam ser consideradas. Quando nós falamos assim em fazer uma aulinha de evangelização, na verdade nós estamos falando em fazer uma aula gigante, porque nós estamos falando de uma alma para espíritos imortais, para espíritos
com complexidade de valores transcendentes. É preciso ter muita atenção, ter muito cuidado, ter muito amor, ter muita dedicação e permitir que esses seres possam estar presentes nas aulas de evangelização. Por que que os pais têm essa preocupação, às vezes, exagerada de que a criança faça a sua aula, né, a sua educação formal, vai para a escola? Sim, tem que ir. Toda criança tem que estar na escola. É maravilhoso. Estudar é maravilhoso. Aí a criança tem que ir para o curso de inglês, a criança tem que ir para o curso de espanhol, a criança tem que ir para o curso de matemática, a criança agora vai para o curso de robótica, a criança vai para o curso de programação, a criança vai para o curso de inteligência artificial, e aí vai. Cursos e mais cursos e mais cursos. E no dia da evangelização, tadinha, ele já acorda cedo todo dia, ou não tem como porque a gente vai viajar. E aí muitos pais não têm a mesma firmeza para que a criança esteja presente na evangelização ou na mocidade, como tem para que a criança frequente as suas aulas, né, a educação formal e os cursos diversos. A aula de evangelização, lembra, a gente precisa lembrar, é a aula para a alma, para o espírito imortal. Ela é importantíssima, ela não pode ficar de lado, ela não pode ficar para depois. Dando continuidade, Bezerra de Menezes nos diz que o sublime ministério da evangelização infanto-juvenil nos pede prosseguir e avançar. Nestes anos de transição que nos separam do novo milênio terrestre, é imprescindível abracemos com empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, corações, lembremos-nos, com experiências diversas, e sabe, né, Deus que nos conhece, o que é que nós já fizemos, por onde passamos, o que vivemos, todos nós, num mundo de provas e expiações, tão carentes de amor e de sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. Isso aqui é muito importante. Esses corações que chegam, essas crianças e esses jovens estão receptivos e propícios aos novos ensinamentos. Pelo que nós falamos desse período da infância, que a criança ela é mais receptiva, né, a essas impressões, mas também por este momento que nós estamos vivendo, que Kardec chama na Gênese, né, coloca lá no capítulo, são chegados os tempos da nova geração, está lá no item 28, e Kardec nos diz assim: não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Então, essas crianças e jovens que estão chegando, eles já têm um progresso, eles já realizaram um progresso, mas não quer dizer que eles estão prontos. Não quer dizer que eles são seres superiores, né? Espíritos elevados, né? Realizaram um progresso. E eles estão aptos. Eles estão, é muito, muito especial isso que Kardec diz para a gente. Se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Então, levar Jesus a esses corações, de certa forma, se torna um pouco mais fácil, porque eles estão aptos, estão predispostos a receber os ensinamentos do Cristo. Eu me lembro aqui que a Lúcia Moisés, né, a autora, a Lúcia Moisés é pedagoga e evangelizadora, autora desse livro, conta
uma história, ela contou aqui pra gente uma vez em Valência, e tem um livro dela que tem essa história, mas eu agora não me lembro o nome, não me lembro o nome, posso falar errado. E ela diz que alguns espíritos iam reencarnar e faziam um curso preparatório para essa vinda para a Terra. E os espíritos estavam muito animados, muito ansiosos, faziam planos, estavam ali cheios de ânimo para virem, para reencarnarem. Mas um espírito ficava muito quieto no canto e não participava, silêncio. Na véspera, né, no último encontro, melhor dizendo, que eles teriam ali antes da reencarnação, ele pede para falar. E ele, então, diz, fala para eles, eu preciso de Jesus, que eles falem para mim de Jesus. Eu já tive cursos, eu já tive viagens, eu já tive diplomas, eu já tive de tudo que é material, mas eu preciso de Jesus. Fale para mim de Jesus. E esse apelo desse espírito, que provavelmente hoje está reencarnado, é o apelo de muitos corações. É o apelo de muitos espíritos imortais, hoje no corpinho de uma criança ou no corpinho de um jovem. Esses espíritos necessitam de Jesus. Que nós possamos levar a esses corações, que nós possamos levar a esses espíritos imortais os ensinamentos do Cristo. Por que uma criança que gosta tanto de super-heróis não pode conhecer Jesus? Jesus não pode ser o seu amigo. Das histórias mais fantásticas, das histórias mais sublimes, contar sobre Jesus a essa criança e possibilitar que ela o ame, que ela desenvolva esse relacionamento, irá ajudá-la durante a vida terrena. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Jesus e permitir que as crianças e os jovens também tenham um relacionamento com Jesus. Jesus não pode ser aquele que está lá longe, aquele que é grande, que é perfeito, que é sublime, está longe de mim. Jesus tem que ser aquele que participa do meu dia a dia, participa da minha vida, que me ouve quando eu digo que eu não sei o que fazer, que me ouve quando eu digo que eu estou com medo, que ouve o jovem ou a criança que está pensando em suicídio. Essa criança, esse jovem, precisa saber que Jesus está com ela, que Jesus está segurando a mão dela, que vai ajudá-la nessa caminhada terrena, que ela, mesmo com medo, e o medo, a gente sente medo, mas que Jesus está segurando a nossa mão, e se for preciso, ele nos segura no seu colo. Levar Jesus às crianças e aos jovens é luz a esses corações, é levar luz a esses corações. Está no item 33 da Gênesis, nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, então as últimas reflexões, a regeneração, diz Kardec, da humanidade, o futuro, esse futuro que nós queremos que seja um futuro feliz, nós queremos viver num mundo melhor, mas para que a gente viva num mundo melhor, nós precisamos melhorar, nós precisamos nos desenvolver de forma integral, permitindo que os nossos valores venham à tona, as nossas virtudes desabrochem. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Basta que nós passemos um a um, individualidade a individualidade, querer aprender a amar, tentarmos fazer o bem, tentarmos nos conter. A gente precisa conseguir conter a nossa inferioridade. Quando uma criança descobre que ela é orgulhosa, olha isso. Para um adulto é difícil descobrir que é orgulhoso. Imaginemos uma criança estudando sobre orgulho. Eu já vivenciei essa experiência com uma adolescente que ela dizia assim: tia, eu não suporto quando a minha mãe zanga comigo. Eu fico muito irritada.
Então, para ela era muito difícil, e não era só zangar, quando ela me dá uma ordem. Quando ela me dá uma ordem, ui, eu detesto que ela me dê uma ordem. E aí a gente foi conversando, e nós chegamos à conclusão que se tratava de orgulho. Então, o orgulho era tão grande que suportar uma ordem do outro era algo completamente irritante, era algo completamente desesperador. Então, imaginemos um adolescente já podendo refletir sobre isso, e refletindo sobre isso, ele poder mudar, ele poder transformar. Essa modificação nas nossas disposições farão com que este futuro seja um futuro melhor para cada um de nós. Eu gostaria de encerrar as nossas reflexões com uma linda mensagem de Emmanuel, que a Federação Espírita Brasileira publicou ontem, dia 9 de outubro, completou 48 anos de lançamento da campanha de evangelização infanto-juvenil por todo o Brasil. Esse trabalho começou em 1977. Então, tem uma caminhada, mas tem muito ainda pela frente, e todos nós somos chamados a essa tarefa. E o slogan, né, o tema era: a criança e o jovem reclamam direção no bem. Então, nós temos essa responsabilidade de ajudar que essa criança e esse jovem escolham o bem, conheçam o bem e dirijam-se para o bem. Com o tema Evangelize, coopere com Jesus, chamando-nos todos à ação. É responsabilidade de todos nós. E a mensagem de Emmanuel diz assim: hoje sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem. Emmanuel, está no livro Luz no Lar. A última frase. Protege-me contra o mal. Como nós vamos proteger crianças e jovens do mal? Ensinando-as a descobrir o bem, a descobrir que elas são filhas de Deus, repletas de luz, e que quanto mais nós nos entregamos ao bem, quanto mais nós escolhemos o bem, mais nos afastamos do mal e mais somos felizes. Meus queridos irmãos e irmãs, eu agradeço a oportunidade, espero que essas reflexões possam ter contribuído de alguma forma para que a mensagem da evangelização infanto-juvenil chegue cada vez mais aos lares, aos corações infantis e aos corações dos jovens. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Que possamos neste momento agradecer a Jesus pelo teu amor, o amor dispensado a cada um de nós, pela tua presença em nossas vidas, pela tua presença no nosso dia a dia. Obrigada pelos teus ensinamentos, por essa luz divina que ilumina as nossas vidas. Rogamos a ti, Jesus, que olhe, que cuide, que ampare e abençoe todas as crianças, todos os jovens, todas as famílias, todos os seres humanos, que todos possam sentir o teu amor e a tua presença, e sentindo-te, Senhor Jesus, que eles possam, todos nós, possamos nos erguer como a árvore que busca o sol, na sua direção, dando as mãos ao nosso próximo, vencendo as nossas imperfeições e buscando cada vez mais construir o reino de Deus no nosso mundo íntimo. Mais uma vez, obrigada, que o Senhor abençoe e ilumine a todos. E assim seja. Graças
Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre.